Companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas. E hoje a gente vai surfar uma onda braba. Olha aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você vai estar vendo esse vídeo de maneira temporal. Então, segue a minha saudação para todos e todas que estão comigo aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo para os assinantes do canal, como eu prometi que a gente iria debater temas quentes da Segunda Guerra Mundial e de toda a conjuntura do século XX e XXI. Né? Eu vou continuar ainda por mais um tempo falando sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a partir da semana que vem já começa a produzir vídeos para os assinantes do canal também sobre outros temas. Né? E hoje eu quero falar sobre o Pacto Molotov-Ribbentrop. Isso é um pacto, né? É um momento da história que ganhou muita repercussão. O Ocidente se encarregou de demonizar, satanizar esse pacto de maneira mentirosa, leviana, e volta e meia ele aparece nos livros de história, nos livros escolares, né? na internet, na televisão, nesses documentários bundões aí feitos pelos ocidentais, como um caso isolado, como se naquele momento as duas ideologias, né, o fascismo e o socialismo, se abraçassem, fossem curtir juntos, como se houvesse uma simbiose ali naquele momento, que estava tudo certo, eles eram iguais e se uniram para dominar o mundo, enfim. Isso subverte toda e qualquer lógica, todo e qualquer princípio de racionalidade. Né? E falar sobre o Pacto Molotov-Ribbentrop de maneira isolada, sem que a gente entenda a antessala disso, o porquê disso, é, no mínimo, irresponsável para quem trabalha com história. E quem é apenas curioso precisa, desde já, saber que essa curiosidade ela precisa ter início, meio e fim. Para que ela seja uma curiosidade honesta, é importante que ela tenha início, meio e fim. Bom, eu separei aqui algumas datas, são muitas datas, óbvio, não daria para mim memorizar tudo, e eu quero fazer aqui com vocês um apanhado o mais completo possível, porque eu quero que esse meu vídeo, né, essa minha fala aqui, ela sirva como base para que todos vocês, a partir de então, tenham elementos para refutar por completo essa baboseira que o Ocidente criou contra o Pacto Molotov-Ribbentrop, como se ele fosse um pecado, né? Um pecado mais mortal que a União Soviética poderia ter feito, como se ela tivesse traído alguém. Mas vamos aos fatos. Eu vou botar depois uma charge aqui, tem várias charges que os jornais ocidentais fizeram, aquela do Stalin vestido de noiva e o Hitler de noivo, aquela charge que eles se abraçam, cada um com um punhal querendo enfiar nas costas dos outros. Bom, esse pacto que foi feito no dia 23 de agosto de 1939, ele foi uma novidade, a pactuação para a União Soviética. Essa pactuação. Mas esses dois países já tinham relações comerciais. E a gente não pode esquecer que Hitler, a Alemanha de Hitler, também já tinha relações comerciais a todo vapor com Estados Unidos, França e Inglaterra. A gente não pode esquecer que foi a IBM que vendeu os computadores, aqueles de Olerite, para cadastrar os judeus enviados para o campo de concentração. A gente não pode esquecer que foi a Coca-Cola que criou a Fanta, Fanta laranja e Fanta uva, para vender refrigerante para os alemães, burlando o bloqueio, burlando todas as sanções que o governo estadunidense estava impondo à Alemanha naquele momento. A gente não pode esquecer do amor que a Ford, o Henry Ford, tinha pela Alemanha e da venda de todo o material mecânico para a mesma. A gente não pode esquecer que a Chevrolet forneceu a base do Blitz Opel, do famoso caminhão Blitz Opel, né? Opel Relâmpago, né? Que era um caminhão quase que padrão do exército alemão.
A gente não pode esquecer que a Inglaterra comprava e vendia da Alemanha, normalmente, mesmo a Alemanha perseguindo os judeus, torturando, matando. Isso aí, isso só vai entrar no radar do Ocidente com a questão dos Sudetos e da anexação da Áustria. Vamos devagar com o santo, vamos devagar com Andorra, com o Santa de Barro. Então, vamos botar aí os fatos da maneira mais cronologicamente possível para que a gente possa entender. Desde 1933, que a Alemanha já planejava sair do Tratado de Versalhes. Acho que todos sabem que o Tratado de Versalhes foi aquele que foi assinado ao fim da Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, e que a Alemanha teve que assinar esse tratado, no qual ela reconhecia a sua responsabilidade pelo início das hostilizações, o início do conflito e a sua responsabilidade em indenizar todos que participaram do, do conflito e assim foram vistos como vítimas. Então, o Tratado de Versalhes ele proibia a Alemanha de ter forças armadas, ele só poderia ter uma força policial, e essa força não poderia ter canhões, não poderia ter submarinos, não podia ter tanque de guerra, e essa força também tinha um número. E a Alemanha teria que pagar essas pesadas indenizações. Acho que isso aí a gente já viu, a crise na Alemanha, o fato da República de Weimar, a briga entre os espartaquistas contra os fascistas, ou seja, o movimento operário socialista, a República de Weimar na Alemanha, que era um Estado democrático, progressista, um governo de coalizão, de unidade nacional. E isso tudo atravessa o momento mais agudo do Tratado de Versalhes. Por quê? Porque, ao imporem os três países, né, Estados Unidos, Inglaterra e França, travestidos de Liga das Nações, ao imporem isso para a Alemanha, eles, na vez de pacificar os ânimos na Alemanha, eles vão acirrar, porque essa crise ela vai ser vitaminada por toda a oposição, dizendo o seguinte: está vendo? Nós perdemos a guerra e fomos humilhados pelo Ocidente. A nossa crise é para pagar o mingau deles, a pujança deles, a riqueza deles. E isso pegou muito mal. Isso era debate no café da manhã das famílias alemãs, delas estarem passando por aquele sacrifício por conta dessa imposição do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele também vai punir a Rússia. Ele vai punir a Rússia também. Não pensa que a Rússia não vai perder, não. A Rússia vai perder. A gente não pode esquecer que a Rússia sai da guerra. Com a proposta do Lênin de terra, pão e paz, ela sai da guerra, declara paz com a Alemanha, e isso vai ter um preço. O Ocidente vai cobrar isso da União Soviética. E a União Soviética vai perder parte do território para a Polônia. Parte do seu território vai ser anexado pela Polônia. A partir de 1933, a Alemanha começa a pular fora do Pacto de Versalhes, começa a se rearmar, define isso a partir de 1935 e começa a criar exércitos e a fazer exercícios militares. A partir de 1936, ela vai firmar o Pacto Anticomitê, que vai dar origem ao o eixo Berlim-Tóquio-Roma, a união entre a Itália fascista, o Japão militarista e a Alemanha nazista, vão firmar ali um pacto anticomitê que vai contar com o apoio de vários outros países, a Finlândia do Mannerheim, a Hungria do Roth, a Romênia do Antonescu. Vários desses canalhocratas, filhos da puta, fascistas e reacionários vão se aglutinar em torno desse pacto. Esse pacto que vai proporcionar o avanço japonês, não só na Manchúria, não só no massacre de Nanquim, que a gente viu, o início da invasão da China lá atrás, mas a tentativa dos japoneses de invadirem território soviético, que a gente vai ver que é a guerra no Oriente, que acontece em 1939, a guerra nipo-soviética, que termina com a vitória soviética, mas com acantonamento na Manchúria, que é uma região ali, nesse triângulo,
nas fronteiras da União Soviética, Coreia, Mongólia, China, do exército imperial japonês, de 1,5 milhão de homens que só vão ser expulsos de lá em agosto de 1945. Então, a gente tem ideia quanto tempo que os japoneses ficaram naquela região. Isso também vai confluir na Guerra de Inverno, depois eu vou fazer uma live para desfazer todas essas mentiras de que a União Soviética perdeu a Guerra de Inverno, que o maior sniper da história é um tirador finlandês, e que, porra, essas mentiras que o Ocidente, nem a Finlândia acredita nisso. Nem a Finlândia reivindica isso. Tu pegar os livros de história finlandesa, eles não contam nada disso. São histórias que o Ocidente foi criando para desmoralizar a União Soviética, para caluniar. Enfim, cada macaco no seu galho. Eu vou chegar nesse momento. Então, a Alemanha ela vai se livrando de todas as amarras que o Ocidente imperialista lhe impôs e vai avançando. Nesse avanço, nós vamos chegar nas demandas de Hitler. Né? A primeira demanda de Hitler é a questão dos Sudetos. O que é o Sudeto? O Sudeto é uma região de origem alemã que compunha a Tchecoslováquia. O que era a Tchecoslováquia? A Tchecoslováquia era um país novo. O que a gente não pode esquecer é que, ao fim da Primeira Guerra Mundial, vários impérios deixaram de existir. O Império Russo deixou de existir, o Império Turco-Otomano deixou de existir, o Império Inglês vai ter um pequeno abalo também, vai continuar um tanto vigoroso, mas já vai sofrer alguns abalos. Então, o Império Alemão deixa de existir. Né? Então, ao fim desses impérios, vai permitir que o mapa da Europa, tanto ocidental quanto oriental, mude, porque você vai ter a formação de novos países. A Tchecoslováquia surge nesse embojo, né, entre República Tcheca e a Eslováquia, se unem, que são povos muito semelhantes, de mesma origem, que vão criar o país, né, a Tchecoslováquia. E, nesse momento que os alemães, em 1938, estão exigindo os Sudetos, o presidente era uma figura chamada Eduardo Benes. Era um direitoso, mas não era dos piores. Não era um reacionário fascista, né? Porque naquele momento estava se fabricando muito fascista. A gente pode fazer analogia com o tempo presente. E ele não era dos piores. E os alemães pedindo os Sudetos. Ao mesmo tempo que os alemães vão pedir os Sudetos, essa faixa de terra na Tchecoslováquia, de população alemã, eles vão exigir a anexação da Áustria. Eu acho que a palavra em alemão é Auschwitz, o nome. Se não fosse, a minha pronúncia em alemão estiver ruim, perdoa esse professor aqui, porque eu não manjo nada de alemão. Então, é chamado de Auschwitz, né? Anexação. Os alemães estão preparados para tomar duas coisas. Né? A sua máquina militar está de vento em popa, o fascismo já é uma ideologia dominante dentro da Alemanha, já se persegue toda a comunidade LGBTQIA+, se persegue negros, se persegue testemunho de Jeová, se persegue judeus, se persegue comunista, se tem todo aquele protótipo reacionário do europeu branco, cristão e militarista. Então, a Alemanha era daquele jeito, né? Era o pior local para se viver, sendo você de orientação à esquerda, seja no grau que for, né? Ou seja, você um libertário, ou seja, aquelas pessoas que queriam ter uma vida libertária estavam roubadas naquele momento. Então, a Alemanha, de 37 para 38, era uma Alemanha que emplaca todas as suas leis eugenistas, todas as suas leis discriminatórias. Estava em vento em popa, né? O fascismo estava que estava. As cadeias cheias, eles torturando sem dó nem piedade. E a gente não pode esquecer que até 38, esses países todos aí, Inglaterra, Estados Unidos, França, tinham relações normais com a Alemanha, adoravam Hitler. Se você pegar o que o Churchill fala sobre o Mussolini, são elogios que eu nunca vi o Churchill fazer elogio aquilo, nem para a mulher dele, nem para o cachorro dele. Mas ele elogiava, ele tinha uma veneração pelo Mussolini como grande líder, como a gente vai ver o Roosevelt também por várias vezes elogiar Hitler.
uma babação de ovo sem limite com a figura do Hitler. Então, não venham essas querendo dar de vestais do templo, reclamando do Pacto Molotov-Ribbentrop, que foi assinado em 1939 com um propósito prático. Bom, Hitler exige os Sudetos e invade. Exige e invade. Exige e invade. Mesma coisa começa a discussão pela Áustria. Eu tenho algumas datas aqui para a gente perceber como é que isso começa. A anexação dos Sudetos, esse processo, começa no dia 28 de setembro de 1938. O Hitler já agitando, máquina de guerra, desloca a tropa, começa um inferno por causa disso. Já tudo combinado com Mussolini chama uma conferência. Como a Alemanha tinha saído da Liga das Nações, tinha rompido com a Liga das Nações, o Mussolini era o corneteiro do Hitler, porque o Mussolini tinha uma relação muito boa com essa turma lá, com franceses e ingleses. Então, o Mussolini, não, temos que fazer uma conferência por conta dessa demanda do Führer de anexar os Sudetos, ele quer proteger o povo de língua alemã, de origem alemã, ele quer reunir todo o povo alemão num território só, para que não haja mais perseguições aos alemães e aquela baboseira toda. E aí, no dia 29 de setembro, tem a reunião na cidade de Munique, que vai dar conta que vai ser criado o Tratado de Munique, onde os soviéticos chamam de a traição de Munique. A traição de Munique. Por que é a traição de Munique? Porque naquele momento vai entrar em voga a política do apaziguamento. Por que política do apaziguamento? Porque nós estamos falando de setembro de 1938. Né? Eu vou guardar aqui esse cronograma, só para mim não me perder. Setembro de 1938. Mas em março de 1938, Hitler tinha anexado a Áustria e o único que se opôs a isso foi o Stalin. Stalin disse que era um absurdo e colocou 8 divisões à disposição, 4 e mais 4, à disposição da Liga das Nações para atacar a Alemanha imediatamente. Detalhe, eram 4 mais 4, mas poderiam chegar a 10. Se precisasse, os governos soviéticos formavam 10 divisões e mandavam atacar a Alemanha naquele momento. Porque a União Soviética não tinha dúvida quem era a Alemanha e quem era o fascismo. Era só ler o Mein Kampf. O Mein Kampf já dizia quem era Hitler e o que ele queria. Ele queria a Bielorrússia e a Ucrânia para criar o Lebensraum, o espaço vital, para onde a sociedade alemã se expandiria. Seria o grande celeiro alemão. E se você lisse o Mein Kampf, você ia saber, lá naquela época, o ódio que ele tinha pelos comunistas, pelos socialistas, né, pelos anarquistas. Então, o Stalin sabia que, naquele momento, era hora de atacar ele, impedindo que ele criasse força. Mas a dupla Daladier e Chamberlain, né, os primeiros-ministros franceses e ingleses, vão chamar o Stalin de louco, dizendo que o Stalin quer criar uma guerra. E aí tem toda aquela teoria, eu já falei isso aqui numa live, vou repetir aqui, existia aquela teoria de guerra mundial, de que os bolcheviques se aproveitariam de instabilidades a partir de uma guerra global, de uma guerra mundial, e que isso seria um dos caminhos para o socialismo. Então, essa dupla idiota, o Daladier e o Chamberlain, começaram a dizer que o Stalin estava querendo criar uma guerra de escalas enormes para que o socialismo pudesse avançar nesses países. Né? Que, a partir dessa área de conflito, haveria uma grande depressão, e essa depressão favoreceria o movimento comunista que iria se insurgir e tomar esses países a partir de um desgaste político, econômico e social que fosse como efeito dessa suposta guerra que o Stalin queria criar. Ou seja, uma loucura, porque a gente sabe que guerra desgasta a população, destrói a estrutura, mata um bando de gente. O socialismo não tem como, por estratégia, se impor através de uma guerra. Pelo contrário, a guerra só é uma tática. Né? E nunca somos nós que damos o primeiro tiro.
Repara bem na história que a gente toma um monte antes de dar o primeiro. Então, o Stalin falou: olha, as minhas unidades militares estão à disposição de vocês. É hora de atacar o Hitler agora, antes que ele cresça. Daladier e Chamberlain disseram que não. Os Estados Unidos continuava meio que numa política isolacionista e também falou que não queria se meter nisso. A única coisa que o Roosevelt pediu ao Hitler é que ele fosse paciente, que ele respeitasse os povos vizinhos, meio que mandou um discurso meio que ecumênico, entendeu? Pois bem, o Hitler isso. O Hitler escreve e fala isso. Ó, quando eu invadi Áustria, eu não tinha exército para 2 horas de guerra. Eu blefei. Se eles tivessem me peitado e mandado sair, eu tinha saído. Se a Liga das Nações tivesse me peitado, eu tinha saído. Ele fala isso várias vezes, inclusive numa entrevista. Ele falou: não tinha tropa. Eu blefei. Eu blefei. E aí ele já fica com a Áustria, a partir da Áustria, com esse discurso de território com o povo de origem língua alemã, ele vai avançar sobre os Sudetos. Esse avanço sobre os Sudetos ele vai gerar um problema que vai ao Pacto de Munique. O Pacto de Munique vão entrar naquela sala Daladier pela França, Chamberlain pela Inglaterra, Mussolini pela Itália e Hitler pela Alemanha. Essas 4 pessoas vão fazer o presidente da Tchecoslováquia, Eduardo Benes, a ficar sentado do lado de fora da sala. Eles 4, numa conferência que demorou quase 2 dias, comendo, bebendo. Se tu vê as fotos, eu vou botar as fotos aqui, o Mussolini com a empáfia do caralho. E o presidente da Tchecoslováquia, o país que estava sendo invadido, que estava perdendo território, ficou sentado do lado de fora da porta esperando para ver o que iam fazer com o país dele, sem nem consultar ele. Pois bem, ao final da reunião é aquela cena ridícula do Daladier e do Chamberlain voltando para os seus países, com papel na mão, gritando: não vai ter guerra, vai ter paz. O senhor Hitler assinou aí o Chamberlain mostrava o papel com a assinatura do Hitler. O senhor Hitler é uma pessoa honesta, é um mentiroso que existia, nunca cumpriu nada que falou, enganou todo mundo. Falou isso, tem por princípio mentir e enganar essa gente, entendeu? E o idiota do Daladier, do Chamberlain, aí é que vai surgir a política de apaziguamento e, a partir do Pacto de Munique, a Tchecoslováquia vai ser esquartejada. Por quê? Porque os alemães vão tomar a Morávia e a Boêmia, os Sudetos. A partir daí, eles vão ficar de olho na Polônia, no corredor polonês que vai para o Porto de Danzig, na Prússia. A Polônia, nesse momento, intensificou suas relações com Hitler porque ela queria mais territórios soviéticos. E nessa história de que os alemães tomam o território da Tchecoslováquia, a Polônia vai lá e toma territórios Tchecoslováquia também, toma a Silésia. Eu vou botar aqui o mapa. A Hungria, do fascista Hot, aproveita e toma territórios ao sul da Tchecoslováquia também. Ou seja, a Tchecoslováquia, um país novo, que tinha acabado de surgir, ele fica praticamente esquartejado. O Eduardo Benes, depois de 1938, depois que ele perde a Morávia, a Boêmia, a Silésia e o Sudete, ele renuncia. Ele renuncia e vai para o exílio, se eu não me engano, vai até para a Inglaterra. O exílio, porque ele falou: pô, condição, o país acabou. Os governantes, meus vizinhos, que eu pensei que eram meus amigos, foram os primeiros a arrancar meu pedaço. Só que tinha uma coisa curiosa. A Tchecoslováquia ela tinha assinado um pacto de defesa com a União Soviética. Quem atacasse quem primeiro fosse atacado, o outro socorria. Só que tinha uma. Com relação à União Soviética, o pacto de segurança assinado pelos dois, lá atrás, isso antes do Pacto de Munique, dizia o seguinte: a entrada da União Soviética na Tchecoslováquia. Ih, rapaz, peraí. Olha, não sai daí. Alô? Não sai daí, gente, que é o correio. Alô? Não sai daí, que é o correio.
Vem, papai. Vai ser pela janela, né? Deixa eu ver. Vou comprar, né? Sai ninguém daí, não. Ai, cara, trabalhar em casa dá essas coisas, né, cara? Mas vamos embora. Então, perdão aí. Então, o que acontece? O Eduardo Beni vai embora, cara. Ele abandona o país, ele se sente o cara mais humilhado do mundo quando ele vê que as fronteiras do país dele estavam sendo discutidas por potências que juraram defender. Voltando ao Pacto de Segurança assinado com a União Soviética dizia o seguinte: quem for atacado primeiro, um defende o outro. Só que a União Soviética, o pacto dizia o seguinte: a União Soviética só ia defender a Tchecoslováquia de uma invasão se a França também o fizesse. Então, quando o Hitler invade a Tchecoslováquia para pegar os Sudetos, na mesma hora, Stalin quica e pergunta à Inglaterra: ó, vamos lutar na Tchecoslováquia para defender a Tchecoslováquia? De novo, o Hitler, o Stalin fala com a França, né, com Daladier. De novo, Daladier diz que o Stalin é um louco, que quer levar o mundo à guerra, que é um belicismo, que os comunistas, como sempre, com essa sua tática. E aí ele falou: ó, o que está aqui no papel é o seguinte: a defesa da Tchecoslováquia tem que ser feita pela União Soviética e pela França junto. Se a França não entrar na guerra, eu também não vou entrar. Se você, que é o presidente, o ministro francês, o chanceler francês, você está concordando em dar pedaço do país dos outros, no qual você jurou defender, então eu estou fora disso. A União Soviética vai recuar. E aí, eu vou botar aqui o mapa para vocês verem como é que todo esse processo leva, impreterivelmente, à União Soviética. Olha aqui. Olha aqui para vocês entenderem isso. Ó. Ó. Preste atenção, olha ali. Ó. Em 1938, a Alemanha vai tomar o Sudeto. Sudeto é aquela regiãozinha que está à esquerda ali do mapa, com um roxo mais clarinho. O mais claro ainda é o Protetorado da Boêmia e da Morávia, que vai ser dado esse nome à região dos Sudetos. Entendeu? A Alemanha, olha lá, ela primeiro vai anexar a Áustria em março de 1938, em setembro e novembro de 1938, ela vai tomar os Sudetos. Em março de 1939, ela vai tomar mais terra e vai criar a Boêmia e Morávia. Né? Ou seja, isso tudo que vocês estão vendo aí com a linha era a Tchecoslováquia. Né? Do lado esquerdo, a República Tcheca, do lado, a Eslováquia. Aquilo azulzinho lá em cima, pequenininho colado na Polônia, é a Silésia que a Polônia vai se aproveitar e vai tomar também. E toda essa região aqui embaixo, encostada na Hungria, a Hungria toma. A Hungria toma da Eslováquia. Ou seja, em menos de um ano, o país é todo, em 6 meses, o país é esquartejado. Só que ainda teve uma coisa pior, que deixou o Eduardo Benes mais triste. Deixa eu só mostrar aqui de novo. A Eslováquia, que já era governada por um fascista, que se apresenta como homem da Alemanha, ela vai se declarar independente. Ela vai se declarar independente da Tchecoslováquia. Aqui, ó, a Eslováquia.
ela vai se declarar, vai aproveitar o movimento de Hitler, vai se colocar independente da Tchecoslováquia e vai se transformar num protetorado alemão. O governo alemão vai botar um fantoche ali. E ali as forças tchecoslovacas que ameaçaram lutar contra esse movimento separatista, o Hitler falou o seguinte: se alguém fizer alguma coisa contra a Eslováquia, falou isso para os próprios tchecos, né? Eu vou bombardear o país. Como o país era um país novo, recém-nascido, tinha um exército relativamente pequeno, não tinha defesas antiaéreas nenhuma. Então, para que o país não fosse esmigalhado na bomba, as suas lideranças recuaram. Então, esse é o mapa. Isso aí é a Tchecoslováquia. Tudo isso que está sombreado aí é a Tchecoslováquia, que até setembro de 1938 tinha se formado. Mas a partir de março de 1939, ela praticamente não existe mais. Praticamente ela não existe mais. A Hungria comeu um pedaço, a Polônia comeu outro, a Alemanha comeu todo o resto, e a Eslováquia ficou fingindo que era independente, mas era um protetorado alemão. Entendeu? O meu companheiro lá do Grupo de Estudos 9 de Maio, o Ricardo Quiroga, ele nasceu na Tchecoslováquia. Em 1939, os alemães invadem Praga, tomam Praga, sequestram o governo de Praga e tomam Praga. Deixa eu mostrar para vocês a carinha aqui do Daladier e do Chamberlain, quando eles voltam da negociação do Pacto de Munique, que eles voltam garantindo que não ia ter guerra. Olha eles aí. A carinha dos dois aqui, ó. Olha aqui, ó. Pode ver que eles estão cercados de alemães, né? Na reunião em Munique. Aí eles já estão indo embora. Estão se despedindo. Chamberlain e Daladier. Então, isso, olha só, a live é para falar sobre o Pacto Molotov-Ribbentrop, é isso? Mas nós estamos falando da traição de Munique. E aí os soviéticos percebem o seguinte: Hitler invadiu a Áustria, nós quisemos brigar, o Ocidente não quis. Hitler invadiu a Tchecoslováquia, nós quisemos brigar e ninguém quis. Os inimigos da União Soviética estão crescendo. Os japoneses tentaram nos atacar pelo Oriente em 1939. A Finlândia tem tropas alemãs lá em cima e tentou nos impedir de ter o acesso ao Lago Ladoga, aqui em cima. Todos os estados bálticos, que ainda não tinham sido anexados à União Soviética, têm governos que são contra a União Soviética. A Polônia tem um governo que odeia a União Soviética, a Romênia, a Hungria. Ou seja, o que estava sobrando para a União Soviética? Ainda percebendo que Hitler vem avançando em direção ao leste com a anuência da França e da Inglaterra. Então, a União Soviética tinha muito medo que ingleses e nazistas assinassem um pacto e que ambas atacassem a União Soviética. A gente não pode esquecer que, a partir de 1922, a França vai decretar uma coisa chamada cordão sanitário, que vai isolar a União Soviética do mundo. A União Soviética vai ficar praticamente proibida de comprar e vender qualquer coisa para o mundo de 22 até 1930. De 22 até 1930. O primeiro país que vai romper isso é a Alemanha. Olha que curioso. É a Alemanha que vai restabelecer relações com a União Soviética entre 29 e 30, e ali eles vão poder ter cooperação em várias áreas. A Alemanha, o Estado alemão, né? Estado alemão que fez isso. Então, a União Soviética ela já tinha uma relação com a Alemanha diplomática, econômica, até certo ponto política, desde 29 e 30. Então, o Pacto Molotov-Ribbentrop, que foi assinado em 1939, ele só ratifica o que já existia. Já existia cooperação em todas as áreas. Entendeu? Só para deixar isso claro. Bom, eu fiz esse texto aqui só para a gente. Os Sudetos são anexados. A Áustria é anexada em março de 1938. Os Sudetos são anexados num processo que vai de 28 de setembro a 30 de setembro, 2 dias, a partir do Pacto de Munique, né, da Conferência de Munique.
que a União Soviética vai chamar de traição de Munique, porque no intervalo de meses era a segunda vez que o Ocidente, a Liga das Nações, estava cedendo a exigências de Hitler, no que a gente vai chamar de política de apaziguamento. Em 6 meses, a Tchecoslováquia deixa de existir. A Polônia toma a Silésia. Eu mostrei lá o pedacinho azul, vou botar de novo. A Hungria pegou os territórios ao sul, mostrei aqui também. A Eslováquia, a partir de outubro, vai se tornar um território autônomo, destruindo essa unidade tchecoslováquia e vai se colocar como um protetorado alemão. Em 15 de março de 1939, os alemães ocupam definitivamente a Boêmia e a Morávia e chegam em Praga, tomam Praga de assalto. Entendeu? E vão botar nesse suposto governo tcheco um fantoche deles. A Alemanha, quando saiu lá da Liga das Nações em 1933, em 1934 ela rasgou todo o Tratado de Versalhes e começou a se armar freneticamente. E quando ela toma essas regiões, ela começa a pegar a economia dessas regiões e girar para a sua indústria de base, principalmente para a sua indústria bélica. É aí que ela percebe que ela precisa pegar a Prússia, que é a polonesa, e o caminho de Dantes, do porto de Dantes, na Polônia. Por quê? Porque ela queria pegar a Silésia. A Silésia que a Polônia tinha pego da Tchecoslováquia é uma área rica em minérios. E aí a Polônia tem uma intensa relação diplomática com a Alemanha nesse período, a partir do final de 1938 até meados de 1939. Por quê? Porque a Polônia tentou negociar com a Alemanha pactuações para que ambas anexassem terras soviéticas. Só que os alemães foram aos poloneses e exigiram a Prússia. Formalmente, entregaram um documento: olha, a gente é muito amigo, a gente é legal, a gente gosta de vocês são reacionários igual a gente, mas a gente quer a Silésia, queremos a Prússia e queremos o corredor de Dantes. Os poloneses ficaram loucos, falando: pô, mas a gente estava negociando com vocês de alto nível para a gente roubar a terra da União Soviética. Porra, e agora você vem com essa exigência? Olha, tudo bem, a gente é amigo, a gente respeita a Polônia, mas a gente quer esse pedaço. E aí, essa discussão vai truncar. Essa discussão vai truncar, porque aí o Ocidente volta. Aí o governo polonês, que era ligado aos ingleses, liga lá para o Daladier, para o Chamberlain: pelo amor de Deus, o Hitler quer pedaço da Polônia, vai levar a Polônia toda. E aí começa toda uma guerra diplomática nesse primeiro momento, e aí você vai ter a coisa da guerra de papel. A guerra de papel é a coisa mais escrota, ou guerra de mentira. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó. Espera aí, vou botar isso aqui para vocês. Aqui, ó. A guerra de mentira. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Ah, essa daqui. Essa foto é a foto que caracteriza a guerra de mentira. Espera aí. Cliquei na foto errada. Não sei, deixa eu ver aqui porque que a foto não está abrindo. Espera aí. Essa foto não está bonita, mas eu vou salvá-la aqui só para mostrar para vocês. Ó. Mas vai dar para vocês verem. Essa foto, quando a Alemanha invade a Polônia, em 1 de setembro de 1939, Inglaterra e França decretam guerra à Polônia. Perdão, a Alemanha. Quando a Alemanha invade a Polônia em 1 de setembro de 1939, Inglaterra e França decretam guerra à Alemanha. Mas você acha que eles decretaram guerra e atacaram? Não. Nunca atacaram. Decretaram guerra, sabe o que eles faziam? Eles bombardeavam a linha de frente alemã, porque aí a gente não pode esquecer que os alemães vão tomar de volta a Alsácia e Lorena, que foram regiões na fronteira com a França que o Tratado de Versalhes entregou para a França. E aquela região, a gente até hoje não sabe se eles são franceses ou alemães. Quando os alemães invadiram ali, eles eram mais alemães do que franceses. Hoje eu não sei. Então,
os ingleses e os franceses colocaram tropas ali, né, nessa região ali da Alsácia-Lorena. Isso já pós-Polônia. E essa foto foi tirada dos soldados lá. Ela deveria estar com melhor, mas eu não achei melhor. Eu acho que isso aqui vai dar para o gasto. Espera aí. Ó, essa foto aqui, ó, é na linha de frente, ingleses e franceses jogando carta, batendo papo, e os alemães ocupando a linha e eles jogando carta, batendo papo, ou seja, por isso que é chamado de guerra de papel ou guerra de mentira. Guerra de papel porque é o seguinte, os franceses bombardeavam a linha de frente alemã com papéis dizendo o seguinte: somos povos irmãos, não queremos guerra, vamos fazer a paz é muito importante. Porra, isso é uma coisa ridícula, né? Ou seja, o Hitler já tomando a porra toda, matando, já exterminando o campo de concentração, perseguindo Deus e o mundo, e os franceses jogando papel, a linha de frente, soldado, recuse-se a lutar, pense na sua família, não vamos repetir os erros da Primeira Guerra Mundial. Todas essas tolices que a gente pode imaginar, isso foi produzido pelo Ocidente pela política de apaziguamento. Pois bem, Hitler, já dono disso tudo, vai começar a entabular negociações secretas, né, com a União Soviética. Os estados, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Alemanha, tinham relações comerciais normais desde então, né? E, por parte da União Soviética, existiu o temor de que Hitler continuasse avançando. Porque olha onde é que Hitler foi parar. Nós estamos falando do segundo semestre de 1939, né? Então, peraí. Para a gente entender o temor da União Soviética. Aqui, ó. Hitler já era dono dos Sudetos, tomou a Áustria, pronto para tomar a Polônia, né, em setembro de 1939, a Tchecoslováquia completamente destruída, e aqui essa linha aqui que divide a Polônia, é que essa parte da Polônia vai ficar com a Alemanha e essa parte aqui vai ficar com a União Soviética. Aqui, ó, aqui em cima, entre a Alemanha na parte rosa, aqui, o porto de Danzig, que dá acesso ao Mar Báltico. Entendeu? Aqui é chamado corredor polonês. Quando era moleque, tinha aquela brincadeira na rua, passa no corredor polonês, e a gente tinha que passar, entrava na porrada aí, voltava. O nome corredor polonês vem daqui. Ó. Então, a União Soviética sabia que nas suas fronteiras estava o exército alemão concomitante ao exército húngaro, que era seu inimigo, ao exército romeno, que era seu inimigo, a Tchecoslováquia, que era amiga, tinha deixado de existir, né? Aqueles países pequenos que depois iriam formar a Iugoslávia também não eram amigos, a Finlândia não era amigo, o Japão, doido para pular no cangote de Moscou, o Irã estava perigosamente querendo entrar na rota do eixo, a Turquia reorganizava seus exércitos, que eram mais de 700 mil homens, e estavam numa posição perigosa, querendo apoiar Hitler no Cáucaso, né? A Finlândia, que eu já falei, ou seja, a União Soviética estava cercada de inimigos. E aí há uma proposta alemã de criação de um pacto de não agressão. Nós não vamos nos agredir e vamos discutir a questão da Polônia. A União Soviética entendeu que essa discussão era importante, por quê? Porque ela permitiria à indústria soviética a ganhar fôlego para a guerra. Porque não existia nenhuma dúvida. Depois faço uma live para falar assim. Havia dúvidas sobre a guerra. Eu vou trazer documentos e livros mostrando que desde 1936 que a União Soviética sabia que os tambores da guerra estavam tocando na Europa e que a Alemanha, se continuasse daquele ritmo, logo entraria em guerra de novo para reaver tudo aquilo que ela tinha perdido no Tratado de Versalhes. A União Soviética também queria. Ela queria a terra dela, que a Polônia tomou, ela precisava de uma linha de segurança para Leningrado,
lá no Lago Lagoda, lá em cima, na Carélia, fronteira da Finlândia, e ela precisava ter uma linha de proteção nos estados bálticos, porque, como a gente viu, a Alemanha já estava lá, já tinha um porto no Báltico, em Danzig. Então, ela precisava dos estados bálticos. Os estados bálticos, alguns deles já eram repúblicas autônomas, né? Mas não faziam parte ainda da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, óbvio, que a União Soviética começa a discutir isso com, muito secretamente, com os comunistas da Estônia, da Lituânia, da Letônia, muito secretamente. E esse pacto Molotov, quando ele vem a público, ele já tinha suas cláusulas. Agora, essa história de que tem cláusula secreta que exigia a partilha da Polônia, não existia cláusula secreta nenhuma. Existiram reuniões secretas. Quando isso veio a público, quando a imprensa do mundo inteiro foi chamada a cobrir a presença do chanceler alemão Joachim von Ribbentrop em Moscou assinando o pacto, o que foi pactuado de verdade era o que estava no papel. Não tem cláusula secreta. Se tem, está secreta até hoje, porque até hoje não apareceu e ninguém sabe. Entendeu? Então, é o que está ali. E, obviamente, que ali se discutiu que a Alemanha falou o seguinte: por que a Alemanha foi pactuar com a União Soviética a Polônia? Porque o Ocidente já tinha declarado guerra a ela. Então, ela temia uma guerra em duas frentes. Ela temia que a União Soviética se juntasse com a França, com a Inglaterra e atacasse ela. E ela ia ter que, pela retaguarda, ter que lutar na Polônia contra ingleses e franceses. Então, ela pensou o seguinte: bom, a União Soviética, esses caras não se dão com a União Soviética. Ingleses e franceses estão aí fudendo a União Soviética desde que a Revolução começou. Então, eles não têm relação. A França já não cumpriu o acordo de defesa mútua da Tchecoslováquia. O Stalin veio a público, quis dar 10 divisões para me atacar na Áustria, ninguém quis, ou seja, o Stalin está falando sozinho. Ele lutou lá contra a Finlândia, eu estou cheio de tropa lá junto com os finlandeses querem Leningrado. Ele sabe disso, o Stalin sabe disso. O Hirohito quer lá o rabo da União Soviética lá no Oriente. O Stalin sabe disso também, então ele não vai ter para onde correr, ele vai ter que aceitar. Porque se ele não aceitar o pacto, a guerra vai começar ainda na Polônia. E será que os soviéticos estão preparados para isso? A gente viu que em 41 a União Soviética não estava preparada, que sala estaria preparada em 39? Que sala estaria preparada em 39? E a União Soviética, pragmaticamente, faz as contas. Ela fala o seguinte: olha, nós estamos com planos quinquenais em andamento, o projeto de reformulação das Forças Armadas, que começou lá em 36, não está concluído, nós não temos tanques modernos, aviões modernos, nós não temos carros de combate modernos, a nossa marinha ainda não tem submarinos suficientes, a gente não pode arriscar uma guerra com a Alemanha agora, porque a gente vai lutar sozinho. A França e a Inglaterra não foram salvar a Polônia, a França e a Inglaterra não salvaram a Áustria, não salvaram a Tchecoslováquia, vão salvar a gente que somos inimigos ideológicos deles. Que nunca houve nenhuma sinalização por parte de Washington, Londres ou Paris falando o seguinte: União Soviética, mete pica na Alemanha aí que a gente ajuda. Nunca houve. Então, Stalin estava sozinho, completamente sozinho. A União Soviética não tinha como não assinar o pacto. Para ela foi interessante, porque ela ganhou quase 2 anos para poder concluir, né, ou tentar concluir a sua reforma das suas Forças Armadas. Ela estabeleceu uma política de trocas com a Alemanha de minério, produtos que ela não fabricava, já componentes elétricos, dínamo, bateria, coisa que a União Soviética não conseguia produzir. Por quê? Ela não conseguia intercambiar isso com ninguém por causa do cordão sanitário. Então, existia um déficit tecnológico na União Soviética, que ela aproveitou esses 2 anos com a Alemanha para tentar recuperar o máximo que se pôde, porque esse pacto também, os alemães, obviamente, não abriram tudo, não permitiram o comércio de tudo com a Alemanha, mas de coisas que a Alemanha não tinha, que a União Soviética não tinha. Então, esse pacto foi bom
que os alemães forneceram para a União Soviética know-how em alguns setores que ela não tinha. E vice-versa, porque a União Soviética também forneceu minérios e algumas commodities que a Alemanha tinha falta naquele momento. Então, o Pacto Molotov-Ribbentrop ele foi uma coisa, foi um antro estreito onde a União Soviética foi colocada e ela não tinha como correr. Então, no dia 23 de agosto, o Ribbentrop vai a Moscou assinar esse pacto. Isso sai no mundo todo. Deixa eu botar aqui para vocês verem. E aí o Ocidente começa a chamar o Stalin de traidor, que o Stalin está do lado de Hitler e que eles iam dividir o mundo e que eles eram pessoas do mesmo quilate. Olha aí, quem está assinando aí o papel aí é o Molotov, né? O Ribbentrop está ali à direita, né? Está todo o staff alemão, Stalin está aí presente. Esse é o dia da assinatura. E aí essas charges ridículas que foram feitas no Ocidente queriam colocar a União Soviética no mesmo patamar da Alemanha nazista. Invadiram a Polônia. A União Soviética não invadiu a Polônia, a União Soviética pegou o território que era dela. E a União Soviética sabia que a Polônia estava conspirando para tomar território soviético. A Polônia tinha interesses imperialistas. Da mesma maneira que na Guerra de Inverno, a União Soviética solicitou à Finlândia a cessão do Estreito de Carélia, um local inóspito, praticamente com população zero, um frio miserável, e a Finlândia não permitiu. Por que a Finlândia não permitiu? Porque a Finlândia já estava associada à Alemanha e tinha interesse de atacar Leningrado e anexar a parte da Carélia do Sul, né? E o Lago Lagoda, pegar toda a margem direita do Lagoda e ficar com Leningrado para si. Já existia esse interesse finlandês. Por isso que eles não fizeram a cessão dessa área ali no estreito, ali, o istmo, que os soviéticos solicitaram como medida defensiva de Leningrado. Pois bem, depois que esse pacto foi assinado, a guerra de papel continuou. Porque essa pactuação entre a União Soviética e a Alemanha não exigia que a União Soviética tivesse nenhuma relação militar com a Alemanha. Isso foi coisa tão distinta que a gente pode perguntar o seguinte: pergunta aos judeus na Polônia o que aconteceu com os judeus que estavam do lado soviético e pergunta dos que estavam do lado alemão. Pergunta a eles se foi a mesma coisa, pergunta a eles se o pacto Molotov foi ruim para eles. Porque você tem uma série de judeus poloneses que, ao ficarem do lado soviético, ganharam tempo para fugir. Foram para Israel, para a Palestina, né? Foram para a Palestina, foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos, conseguiram ganhar tempo para fugir. Outros conseguiram ir para o interior da União Soviética, foram para Moscou, conseguiram sobreviver. Então, esses poloneses, esses judeus poloneses, até hoje, escrevem, tu vai achar muito material disso, muito testemunho disso, agradecem à União Soviética por terem ocupado aquela faixa de terra, porque ali eles foram protegidos. Inclusive, o comandante militar polonês, quando tem a invasão alemã, o comandante militar polonês dá ordem para suas tropas atacarem a oeste e se juntarem a leste. Deu ordem que o exército deles se unisse aos soviéticos, que não atacasse os soviéticos, que resistisse somente aos alemães, porque a ocupação da Polônia foi uma ocupação em duas frentes, né? Então, a ordem do comando militar polonês foi a seguinte: não resistam aos soviéticos, resistam aos alemães. Porque a penetração soviética ela foi no intuito de não ter guerra. Ela queria que a terra era dela. Só isso. E toda a população da região de origem judaica foi protegida. O que a gente não pode esquecer é que desses mais de 7 milhões de judeus mortos, não podemos esquecer que quase a metade, quase 50%, eram cidadãos soviéticos. Quando a gente fala assim, mais de 7 milhões de judeus mortos, parece que esses judeus não tinham pátria, era uma pátria. Eles tinham pátria, sim. Eles tinham pátria, assim. Mais de 3 milhões e meio de judeus, né, perdão, a metade, né, 50%, eram soviéticos. Eram soviéticos. Dos 7 milhões, cerca de 3 milhões e meio eram cidadãos da União Soviética, tinham pátria.
não eram só judeus, eram cidadãos soviéticos. Então, a ocupação da Polônia pela União Soviética, como foi a ocupação dos Estados Bálticos, visava defender o Estado soviético. Por mais que essa ocupação possa ter visto assim, isso é traumático, ocupou o país dos outros, não. A Alemanha ocupou o país dos outros, a União Soviética não. Ela estava pegando o território que era dela, que ela perdeu no Tratado de Versalhes que a Polônia pegou. A gente não pode esquecer que, como essa Polônia atual, a Polônia da época era uma Polônia extremamente reacionária e que coadunava com a Inglaterra contra a União Soviética e fez de tudo para estar ao lado da Alemanha nazista também contra a União Soviética. E que, como o país tinha muitos judeus e a interesse de Hitler era o corredor polonês, ele ignorou qualquer pacto de negociação com a Alemanha. Ele simplesmente passou por cima, entendeu? E o que restou de Polônia foi um tiquinho de terreno, onde ficou um governo fantoche lá, que ele também, que a Alemanha cagou e andou por ali, porque ele via como eslavo e como ser inferior também. Então, a União Soviética ela vai assinar o pacto Molotov-Ribbentrop porque ela não tinha alternativa, porque ela não teve, por parte de ingleses e franceses, nenhuma contrapartida. Ela não teve nenhuma ajuda dos Estados Unidos naquele momento. E toda a política de segurança criada pela Liga das Nações foram desfeitas a partir do Pacto de Munique, política de apaziguamento e guerra de papel feita pelo Ocidente, que permitiu que Hitler fosse rumando cada vez mais para o leste. E a União Soviética percebeu que esse rumar para o leste tinha ela como objetivo. Entendeu? Então, ela foi percebendo que ela ia sentar numa granada, que ela ia ser atacada e iria ficar sozinha, porque não havia por parte do Ocidente nenhum plano de ajudá-la. Haja visto que a segunda frente só foi criada em 1944. A União Soviética luta sozinha em 41, 42, 43 e metade de 44. 3 anos de guerra. A guerra teve 4 anos. Dos 4 anos, ela lutou sozinha 3 anos, porque a segunda frente só foi aberta no dia 6 de junho, nas praias da Normandia. Olha aqui o mapa como é que fica. Ó, isso aqui é a Polônia. A Polônia é dividida no meio. Os soviéticos atacam, pegam os estados bálticos, a gente está vendo aqui acima, pega lá o Estreito da Carélia na Finlândia e morde um pedacinho da Romênia, que é a Moldávia. Morde um pedacinho da Romênia, que é a Moldávia. Olha aí. E a Alemanha coloca suas tropas dentro da Romênia, que era um país de orientação fascista e amigo. Na Hungria, na Áustria, a Tchecoslováquia já está mordida e toma a Polônia, encosta lá a partir da Prússia, lá nos Estados Bálticos. Era esse o mapa de 22 de junho de 1941, quando a Alemanha ataca a União Soviética. É esse aí que é o mapa. Né? O ataque vai ser ali na região da Polônia, os alemães vão entrar via Ucrânia, Bielorrússia, e vão chegar quase que dentro de Moscou. Né? Coisa de 12, 15 quilômetros do centro de Moscou, os alemães pararam. Então, esse é o mapa. E esse aqui é o fruto, né, parte do fruto do pacto Molotov-Ribbentrop. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não mostrei. Não, é só isso, a nível de figura. Então, o que eu quero que vocês entendam, os companheiros e as companheiras que estão nos assistindo, é que o pacto Molotov-Ribbentrop, primeiro, ele não foi uma invenção soviética, ele foi uma invenção alemã. Ele serviu para a política de segurança soviética, que precisava de tempo para concluir os seus planos quinquenais para que a modernização das suas forças armadas, da sua indústria e do seu aparato defensivo tivesse em dia. E o Pacto Molotov cumpriu isso. Se o Ocidente tivesse sido parceiro da União Soviética, Hitler nunca teria existido da maneira como existiu e não teria tido a Segunda Guerra Mundial com a quantidade de milhões e milhões de mortos como foi. Então, a União Soviética nunca teve o interesse em pactuar com a Alemanha nazista,
porque a União Soviética sabia que eram coisas completamente distintas e que todas as vezes que a União Soviética tentou estabelecer uma política de compromisso, uma política de segurança para a Europa, os americanos, de maneira isolada, não se meteram, franceses e ingleses nunca compactuaram com a União Soviética, preferindo consensualizar com Hitler na famosa política do apaziguamento a partir do Pacto de Munique, chegando na Guerra de Mentira. Entendeu? Então, o que restou para a União Soviética foi ganhar tempo. Tanto que o ataque em 22 de junho de 41, feito pelas forças do eixo União Soviética, é um ataque que vai trazer tanto problema que a União Soviética não estava à altura para aquilo. Desculpa, gente, não estava à altura daquilo. Tanto que ela sofreu vários reveses. Né? As tropas soviéticas vão sendo atacadas, né? E vão parar lá no cerco de Leningrado, 900 dias, maior cerco militar da história, a quase queda de Moscou e as tropas alemãs que chegam no Cáucaso, lá dentro do Cáucaso, ao pé dos montes do Cáucaso, e quase tomam Stalingrado. Por um cabelo não tomam Stalingrado. Então, isso prova como é que a União Soviética não estava preparada e que ela precisava de tempo. Inclusive, os relatórios soviéticos dizem o seguinte, que a prontidão de combate estaria 100% completa a partir do segundo semestre de 1943. Então, a gente vê que, em 1939, ainda existiam 4 anos de atraso, ou um pouco mais. Né? Então, prova-se que realmente a produção soviética ela só vai chegar a um nível semelhante da Alemanha a partir do segundo semestre de 43 e vai ser efetivo no primeiro semestre de 44. A produção industrial alemã era tão grande que no primeiro semestre de 44, mesmo depois de todas as derrotas que ela sofreu no Ocidente e no Oriente, ela ainda tinha a maior produção industrial do planeta. Os soviéticos é que se equiparam a ela naquele momento. Essa história de que a maior produção industrial era americana é mentira. Vai ser. A partir de 44, ela vai se tornar a maior produção industrial. Mas até 44 não era, entendeu? Durante o primeiro semestre de 1944, a maior produção industrial do mundo era alemã e soviética. A indústria estadunidense vai passar isso no segundo semestre de 44 e em diante, até porque a Alemanha também vai ser completamente destruída e a União Soviética também ela já está num momento de avanço tão grande que ela já se deu o luxo de reduzir a sua produção de material bélico, que já estava chegando ao final da guerra. Bom, então o que eu quero concluir para a gente terminar essa parada aqui, agradecer vocês aí pra cacete, é que o Pacto Molotov-Ribbentrop ele surge no momento onde a União Soviética não tinha esperança nenhuma, onde ela se viu sozinha, abandonada e, o que é pior, ameaçada. E, a todo momento, o fantasma de uma união Alemanha e Inglaterra surgia. A gente não pode esquecer do príncipe lá da família real inglesa, que era pró-Hitler. A gente não pode esquecer que o Rudolf Hess pega um avião na Alemanha e solta na Inglaterra, tentando firmar acordos com o governo inglês. A gente não pode esquecer do carinho que Hitler tinha com a Inglaterra. A gente não pode esquecer que a Batalha de Dunkerque, Hitler não esmaga as tropas anglo-francesas, um sinal de boa vontade, querendo negociar com Churchill. A gente não pode esquecer que a Operação Leão Marinho foi cancelada, que existia a ilusão de negociações com a Inglaterra, e a União Soviética estava vigilante a isso. Ela sabia que, a qualquer momento, essa política de apaziguamento, que foi contra a Polônia, que foi contra a Tchecoslováquia, podia ser contra ela. A Inglaterra e a França poderiam ficar neutras ou parceiras de uma Alemanha nazista com desejo imperialista às terras soviéticas. Então, quando ela teve a oportunidade de assinar essa pactuação de não agressão, ela assinou. Em nenhum momento a União Soviética participou de operações combinadas com os alemães, em nenhum momento no território soviético judeus foram perseguidos, em nenhum momento a parte da Polônia
que a União Soviética se apoderou, os judeus ou qualquer outro povo ou religião foi perseguido, pelo contrário, foi protegido, foi abraçado, como foi na parte lá da Moldávia, como foi lá na Carélia, na Finlândia, e como foi nos Estados Bálticos. Entendeu? Então, o pacto Molotov-Ribbentrop é um pacto defensivo. Ele é um pacto para você ganhar tempo. E, como diz o pacto, é simplesmente um pacto de não agressão. A Alemanha tinha medo que a União Soviética se juntasse com os aliados e atacasse ela, e os soviéticos tinham medo que a Alemanha ou se juntasse com os aliados ou ganhasse dos aliados a anuência para atacá-la. E ela sabia que ela não tinha condição ainda de se defender da Alemanha. Isso ficou provado em 1941, com as sucessivas derrotas soviéticas no primeiro semestre, né? Que foram avassaladoras. Então, o Pacto Molotov ele cumpriu, Molotov-Ribbentrop, o seu papel, que foi dar tempo para a União Soviética se organizar, e esse tempo foi precioso. Foi precioso porque, a partir do final de 1941, a indústria soviética já está produzindo mais e melhor. Né? E aí você pode ter a Batalha de Moscou, onde houve a primeira derrota dos alemães, apesar do cerco a Leningrado, as fábricas em Leningrado estavam funcionando ainda por um período e conseguiram proteger, né? Fabricaram tanques e canhões, conseguiram proteger Leningrado, onde nem finlandeses nem alemães conseguiram entrar. E 6 meses depois a gente vai ver que essa indústria soviética ela vai ser capaz, né, de equipar as forças soviéticas de tal maneira que elas começam a resistir de maneira mais firme ao avanço alemão. E no final do segundo semestre de 1942, os soviéticos já com uma nova indústria, né, produzindo em grande quantidade de material de boa qualidade, vai lançar a Operação Urano e vai cercar e aniquilar o Sexto Exército e vai vencer a Batalha de Stalingrado, lançando sucessivamente uma grande ofensiva em toda a frente. Inclusive, nesse momento, eu estou no meu Instagram contando a Operação Pequeno Saturno, que é a operação que vai suceder, né, a Operação Urano na parte sul do Cáucaso, ali, onde se combatia o Grupo de Exército Sul, A e B. Entendeu? Então, por favor, não acreditem nessas tolices, não permitam que essas mentiras dizendo que o pacto Molotov-Ribbentrop ele foi uma união, uma pactuação de iguais, que era Stalin consensualizando com Hitler, que foi uma união de dois regimes totalitários, essas bobajadas que nós vimos e ouvimos. Né? Deixa eu só botar essa charge aqui para a gente ver. Eu acho que todos vocês já viram essa charge, né? Essas charges. Né? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Vou abrir errado. Essas são charges do Ocidente na época que o pacto foi divulgado, né? Que a ideia já com a Batalha das Comunicações, né? Dizer que ambos eram iguais, olha aí. Ó. Igual um pronto para atrair o outro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Essa do casamento é icônica. Essa do casamento é icônica. Tá. Só para finalizar. Aqui, ó. Vejam que o bolo está enfeitadinho, com foice e martelo e suasca, né? Felizes para sempre, né? Aí.
Foi essa maneira que o Ocidente, né, foi tratando isso, se eximindo de culpa, caluniando, omitindo, falsificando a história e não mostrando o seu papel calhorda no surgimento e no avanço de Hitler. Entendeu? O Ocidente se cala até hoje na sua responsabilidade pelo nascimento de Mussolini, de Hitler, de Mannerheim, de Roth, de Antonesco. Eles se calam por completo, como tem se calado hoje sobre Zelensky e os fascistas na Ucrânia. Pode ver que há um silêncio sepulcral. Bom, gente, eu espero. Deixa eu botar aqui as fontes. Por favor, não sai. Deixa eu só mostrar as fontes dos livros que eu acho que é bacana vocês lerem para poder confirmar o que eu estou falando aqui, né? Caso alguém queira avançar nessa pesquisa. Esse livro aqui, Guerra e Paz, do Tuli Vigevani, é um excelente livro, excelente livro, muito bom, muito bem resumido, muito bem escrito. Tu acha isso aí na estante virtual, bem baratinho. O Tuli Vigevani é um grande intelectual uspiano, entendeu? Podemos dizer que é uma pessoa honesta intelectualmente, pelo menos com relação a essa obra e o trato com a Segunda Guerra Mundial. E o outro que eu quero mostrar é esse aqui, que eu sempre uso como base, porque é uma obra muito completa, que vale muito a pena ter. Aqui, A Verdade e a Mentira sobre a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, a temática de hoje está muito bem explicada nesses dois livros, um de origem soviética e um brasileiro, certo? Companheiros, olha aqui, muito obrigado pela ajuda que vocês estão me dando no canal. Me dá essa força, divulga aí, assiste, curte, continua firme aí me ajudando no canal, traga mais assinantes, ativa o sininho, divulgue essa live aí, que com certeza eu vou acelerar o ritmo aí de produzir material inédito, com conteúdo muito bacana para vocês que assinam o meu canal, que me dão essa força cotidiana aí. Pode ter certeza que esse mês de maio a gente vai engrenar uma marcha aí. Vocês podem ver que eu fiz o último lá sobre a questão da guerra e já estou fazendo esse aqui do pacto, então eu vou acelerar isso para ter mais vídeos para vocês exclusivos pelo carinho que vocês me dão em estarem assinando o canal. Entendeu? O mês de maio vai ser um ponto de virada aí no canal para bastante novidade, certo? Gente, obrigado, urra! Desculpa aí o negócio do carteiro, mas não tinha ninguém. Meu filho é pequeno, não deu para abrir a porta. Urra! Obrigado.